Então, beleza, galera? Valeu, pessoal do primeiro ano 6 e 7 da Escola Irmã Dulce, o professor Nilson na área. Esse vídeo aqui está sendo, essa aula é ao vivo, está sendo gravada, tem uma galera aí presente, Luciano, a Fernanda. Vocês têm mais alguém aqui que eu não falei o nome aí, fala aí. Chegou agora mais alguém. Chegou a Ana Vitória. Bom dia para você, a aula já está sendo gravada. Então, dando continuidade, nós vamos falar agora de algumas operações, tá? De operações com conjuntos. Tá? Então, se fosse no presencial, né, eu estaria fazendo isso aqui no quadro. Claro que com uma letra mais bonitinha do que essa daí que está rolando aí, né? Mas era o que iria, era o que iria acontecer. Mas é assim mesmo, coisas que acontecem em aulas ao vivo, em programas que são feitos ao vivo, sem edição. Esse vídeo vai sem edição, tá? Por YouTube vai ser postado no vídeo de vocês. Opa! Ana Vitória está com o microfone ligado. Pronto, muito obrigado. Bom dia para você, para todos. Então, dessas operações aqui de conjuntos, nós vamos mencionar três. Primeiro, a união. Na união, nós vamos representar pelo U, a letra U maiúscula, né, do nosso alfabeto. Essa letra U maiúscula do nosso alfabeto vai representar união, ou pode aparecer também reunião. Então, ó, matematicamente falando, se eu tenho, por exemplo, um conjunto A e eu quero unir com o conjunto B, matematicamente falando, seria todos os elementos X pertencentes, no caso, vamos supor, aos reais, né? Tal que esses elementos X pertencem ao conjunto A ou esse elemento X pertence ao conjunto B. Supondo que nós tenhamos dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. O que é a reunião desse conjunto? É a gente pegar todos os elementos que estão no conjunto A e juntar com todos os elementos que estão no conjunto B. Então, isso é chamado de reunião de dois conjuntos, beleza? Então, ó, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, vamos pegar um exemplozinho. Seja aqui A, por exemplo, igual a 1, 2 e 3, certo? E o conjunto B sendo 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Beleza. Se eu quero fazer A unido com B, certo? Eu posso escrever, então, todos os elementos de A. 1, 2 e 3. E agora todos os elementos de B, que é 2, 3, já está aqui, não precisa repetir. Aí vem 4, 5, 6, 7 e assim por diante, por infinito. Ok? Então, a união de dois conjuntos é a gente pegar todo mundo que esteja no conjunto A e colocar junto com todo mundo que esteja no conjunto B. Beleza? Então, isso aí é união de dois conjuntos. Beleza, galera? Todo mundo ligado na parada, ligado na pegada do bagulho, tá? Só mostrando aqui para vocês como é que está sendo a nossa live. Olha só que massa. Nós temos aqui uma galera pouquinha assistindo a continuação da aula de matemática desta semana, tá? Mas vamos lá, voltando. Para vocês que estão aí não aconteceu nada, mas para quem vai assistir a gravação vai ver um efeito que eu coloquei aqui, tá bom? Beleza, galera, então continua aqui. Quando eu quero representar isso aqui por diagrama, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B. Se eu for representar por esse diagrama, salve Jaciara, bom dia. Então, ó, se eu quero representar aqui por diagrama A unido com B, então a gente vai ter toda essa região aqui disponível, ou seja, a região interna dos dois conjuntos fazem parte da parada. Beleza, galera? Então tira print aí rapidola, que esse daí é a primeira parte da aula de matemática falando sobre operações com conjuntos, né? E a primeira operação que a gente está mencionando aqui é a união ou reunião de dois conjuntos.
Deu tempo de tirar um print aí. Então vamos ver aqui, dando continuação. A próxima operação é a interseção. Então, a interseção, a gente usa o mesmo símbolo, só que agora ele de cabeça para baixo. É o U invertido. É ruim a gente falar cabeça, né? Porque a gente não sabe se o U tem cabeça. Então, eu nunca ouvi falar que o U tinha cabeça. Então, ele está invertido, tá? A parte aberta dele fica para baixo. Ele representa interseção. Bom, matematicamente falando, quando eu vou pegar dois conjuntos A interseção B, eu escrevo assim: é todo elemento X, vamos supor, né, que eu coloquei aquele primeiro ali pertencente aos reais, então nós podemos colocá-lo aqui pertencente aos reais. Cliquei no lugar errado e aqui desenhar. Todo elemento X pertencente aos reais, tal que esse elemento X pertença ao conjunto A e também pertença ao conjunto B. Galera, tem uma diferença interessante aí, ó. Quando a gente falou aqui de união, eu coloquei aqui que esses elementos, né, aqui eu coloquei um ou na união. Quer dizer que quando eu vou fazer a união de dois conjuntos, ou o elemento pertence a A, ou esse elemento pertence a B. Ele vai ter que pertencer a um dos dois. Ou é a A, ou é a B. Beleza? Quando a gente vai falar de interseção, tá? Olha como é que fica. Esse elemento tem que pertencer a A e a B ao mesmo tempo. Ok? Então, por exemplo, na união, pode ser que o elemento só esteja aqui pertencendo apenas a A, mas ele pertence à união. Ou pode ser que esse elemento só esteja aqui pertencendo apenas a B, e ele também pertence à união. Então, eu tenho o elemento X aqui que pertence a A. Eu tenho o elemento X aqui que pertence só a B. Qualquer um desses dois elementos pertencem à união desses dois conjuntos. Então vamos lá. Pegando esse mesmo exemplo que a gente estava usando, que era esse azul, né? O A sendo 1, 2 e 3. E o B sendo 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? Se eu quiser calcular aqui, ó, a interseção de A com B, a interseção de A com B, fala Luiz Roberto, bom dia. Eu vou pegar apenas os elementos. Bom dia, seu áudio saiu baixinho, mas eu ouvi. Eu vou pegar apenas elementos que estejam pertencentes ao conjunto A e ao conjunto B. Repara que nesse caso, quem está no A e no B ao mesmo tempo é o 2 e o 3. Então, só esses elementos pertencerão à interseção do conjunto entre A e B, né? Interseção entre A e B. Então, tipo, se a gente for pegar aqui, ó, a interseção vai ser essa região que vai estar bem aqui. Então, só o 2 e o 3 estariam aqui nesse caso. Beleza? Pertencendo a essa região. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Vou colocar um vermelhão para ficar bem parecido. Então, aqui o 2 e o 3 estaria bem aqui, estariam aqui, tá vendo? Então, seria bem, né, interessante, né, a gente verificar que a interseção dos dois conjuntos é o elemento que E pertence aos dois, ó. Pertence ao A e ao B. Então, quando eu coloco ou, significa que ele pode estar só num dos dois, mas ele faz parte da união. Mas se eu coloco o E, obrigatoriamente ele tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Todo mundo ligado na pegada do bagulho. A matemática é vida, galera. Se liga na parada. Bora lá, continua. Próxima operação, né, que é uma operação bastante aplicada na matemática. É a diferença. Então, ó, o que é a diferença? É subtração.
Então, por exemplo, se eu quiser fazer a diferença entre A menos B, eu vou escrever assim. Se eu quiser fazer a diferença entre B menos A, eu vou fazer assim. Dizendo para você logo de cara que a diferença entre dois conjuntos não é comutativa. Não vai existir a diferença entre dois conjuntos para dizer que elas. Pode ser que sejam iguais, é verdade. Mas é muito raro. Então, por exemplo, eu vou dizer que A menos B é diferente de B menos A. Tá? Por quê? Porque se a gente comparar aqui em cima, ó, por exemplo, eu falando A unido com B, eu posso dizer que é a mesma coisa de B unido com A. Deixa eu ganhar espaço aqui para poder escrever isso aqui para vocês entenderem. Ó. A unido com B é a mesma coisa que B unido com A. Porque a união é comutativa. A ordem dos conjuntos não altera a organização dos resultados. Portanto, a união é comutativa. A unido com B é sim a mesma coisa que B unido com A. Se liga na parada. Agora, se eu fizer a interseção, ó, A interseção B é a mesma coisa que B interseção A? Sim, tá? A interseção B é a mesma coisa que B interseção A. Porque quando inverte, não altera nada, beleza, galera? Agora, olha o que acontece na diferença. Na diferença, eu não posso mais afirmar que é a mesma coisa na diferença entre dois conjuntos. Por quê? Vamos lá, vamos saber por quê. Lembra que no nosso exemplo, o conjunto A era 1, 2 e 3, e o nosso conjunto B era 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Pode perceber que quando eu quiser calcular A menos B, eu vou ter que fazer os elementos que estejam em A, porém não estejam em B. Então, deixa eu descrever isso aqui primeiro como conjunto. Todo elemento x que pertence aos reais, tal, ou ao universo, né, no caso, tal, que esse elemento x pertença a A e esse elemento x não pertença a B. E se eu fizer B menos A, o que acontece? Se eu fizer B menos A, vai ser todo elemento x pertencente aos reais, tal que esse elemento x agora não pertença a A, só que ele sim pertence a B. Então, ele não pertence a A, mas sim pertence a B. Se o B estiver na frente, ele não pertence a A. Se o A estiver na frente, ele não pertence a B. Então, essa que é a grande diferença. E na hora que a gente vai organizar, dá uma diferença muito grande. Porque, ó, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, que a gente está pegando desde o início, né? Se eu for fazer A menos B nesse exemplo, olha o que vai rolar. Se a gente for fazer aqui A menos B nesse exemplo, vai rolar o seguinte. Todo mundo que está em A, mas não está em B. Então, todo mundo que está em A, mas não está em B. Quem é essa galera aí que está em A e não está em B? É só o número 1, ó, que está no A, porém não está no B. Se liga na parada agora. Se a gente for pegar todo mundo que está no B, mas não está no A. Se liga na parada que acontece? Quem está no B, quem não está no A? Ó, o 2 e o 3 estão no A, então não são eles. Então é a galera que não está no A, ou seja, a partir do 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e isso assim por diante, assim adiante. Beleza, galera? Então essas são as 3 operações com conjuntos. Beleza? Então, vamos tirando o print aí, por favor. Tá? A melhor forma de a gente fazer esse diagrama é... Eu tinha pausado a gravação e disparei de novo. Beleza, galera? Aí é o seguinte. Então, eu tinha pausado a gravação e despausei e repausei de novo. Só para lembrar o seguinte, daquelas operações, ó. Considere os seguintes conjuntos. A é o elemento 1, 2 e um subconjunto 1 e 2. O B é um subconjunto 1 e o elemento 2.
Conjunto C é um, subconjunto 1, subconjunto 2. E nós temos que assinalar as alternativas falsas. Então vamos lá. A melhor forma é a gente montar no diagrama aqui A e B. E, por exemplo, eu vou verificar qual é a interseção. A interseção de A e B tem que ficar bem aqui, ó. Então, o que está repetindo no A e no B ao mesmo tempo, né? O que repete no A e no B? Ó? Ele está dizendo que só o subconjunto 2. Nós temos no B, ó, repetindo no A e B, repara, o 2 só. Aí tu vai dizer, mas professor, o 1. Só que aqui ele está entre chaves, então ele é como se ele fosse um outro elemento. Ele é um subconjunto. E aqui ele é um elemento. Então não é o mesmo elemento. Portanto, bem que ficaria realmente só o 2. Então essa alternativa aqui ela é verdadeira. Quer que a gente marque aquela que é falsa. Se liga aí na parada, galera. Por exemplo, agora a interseção de B e C. É que eu vou ter que fazer de novo, né? Fazer outro diagrama. Um para o B e um para o C. Tipo isso. Então, o diagrama do B. O que nós temos no B? O subconjunto 1 e o elemento 2. E no conjunto C, nós temos um elemento 1, um subconjunto 1 e um subconjunto 2. E aí, o que está repetindo nos dois? Que é a interseção que está repetindo nos dois é apenas o subconjunto 1. Ó. Pode ver. Ó. Então, esse subconjunto 1 vai ficar aqui dentro. Eu queria colocar entre chave, mas não consigo. Então, a interseção entre B e C é o subconjunto 1. Verdadeira também. Que massa, né? Agora, aqui na letra C está dizendo que a diferença de B e C é a mesma coisa que a interseção de A e B. O que é a diferença de B e C? É o que tem no B, mas não tem no C. Então, se liga na parada aí, galera, que o que tem no B, mas não tem no C, o que tem no B é o subconjunto 1 e o elemento 2. No C tem o subconjunto 1 e não tem o elemento 2. Se ligou na parada? Então, é bem aqui o 2, ó, tá vendo? Ou seja, essa diferença é a mesma interseção de A e B. Não, não é não. Na interseção de A e B é o subconjunto 2, né? Não, é o elemento 2, tá certo? Essa daqui também é verdadeira. Que massa, cara. Né? Então só sobrou essas duas últimas aqui para a gente analisar. E eu já expliquei para vocês o que é esse símbolo aqui, esse U virado para o lado direito. Significa que B está contido em A. Ou seja, que todo o conjunto B está dentro do conjunto A, né? O que a gente está vendo que não é verdade, tá? Porque, olha, o conjunto B tem esses dois elementos. Eu tenho o subconjunto 1, não está aqui no A. Está o subconjunto 1 e 2. Tá vendo? O 1 entre chaves não está aqui no A. Portanto, a falsa é essa aqui. Ó. Fizeram de propósito, né? Colocaram a alternativa falsa quase no fim, para a gente não ter que analisar. Beleza, galera. Essa aqui foi para a gente poder treinar, né, o conteúdo final. Tá? Tem alguém pedindo para entrar agora, eu não acho mais interessante, que a aula já está quase no fim, né? Ah, mas tá bom, entra. Fazer o quê? Coisa, menino. Bom dia, Diego. Chegou atrasado, viu, velho? A aula já está quase no fim. Mas tranquilo. Então, foi explicado lá para vocês. Eu vou mandar esses dois PDFs no grupo, tá? Essa mesma lista, eu vou mandá-la do mesmo jeito que está aqui, com todos os rascunhos, com todas as explicações que eu cheguei a fazer. E vou mandar este segundo PDF, que é da aula de hoje também, para vocês também poderem, né, usar para alguma coisa, tá? Então esse aqui está sendo feito ao vivo aqui, ó, é da aula de hoje, do dia 27/4. Mexeu aqui o gravador. 27/4/2022. Aula de matemática. Turmas 106 e 107. Beleza, galera? Então, a gravação da nossa aula vai terminar agora, tá? Mas vocês continuem logados, porque eu vou postar ainda a frequência. Ninguém pode sair ainda, tá bom? Então,
Para a galera que vai assistir esse vídeo, pause o vídeo, volta lá no que não entendeu, vão tirando print e anotando as partes importantes no caderno de vocês. Beleza, galera? Valeu, se liga na pegada do bagulho.